Fala galera, tá começando o segundo XPM Cast. Eu sou Ingrid Feijó e tenho aqui dois super convidados, porque hoje a gente vai falar sobre produção de conteúdo, marketing digital e marketing de influência. Gente, é muito conteúdo e vocês não podem nem piscar. Eu já vou começar apresentando ele. Sim, eu só tô com os grandes aqui, tá, gente? Ele é diretor de criação, o cara é fera, tem livro publicado, prêmios até internacionais. Eu tô falando do Felipe. Felipe, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, é uma satisfação muito grande estar aqui. Eu sei que hoje a gente vai falar de muita coisa, conteúdo que o povo vai poder, assim, vai engrandecer a galera e a gente vai tirar muitas dúvidas também. Então a gente está aqui exatamente para isso, para tentar contribuir da melhor forma possível e engrandecer esse momento aqui. Vitor, que todo mundo quer saber como começou, a gente vai trazer assim marketing de influência e moda masculina, que é um diferencial. Com certeza. Quando a gente está trazendo isso desse lado de influência, tem que fazer uma análise do mercado se você realmente quer crescer, né? Sair desse topo só, eu quero receber mimos de loja, realmente como um trabalho. E vocês vão ver que isso aqui, olha, é só um aperitivo para o nosso evento que vai acontecer em julho e que você já pode fazer a sua inscrição. Então tá aparecendo aqui no rodapé, você já vai lá, já faz sua inscrição, não perde não, porque a gente tá com grandes palestrantes e daqui a pouquinho eu passo todas essas informações para vocês. Combinado? Então simbora que a gente já vai se jogar nessa seara que é de muito conteúdo. Produção de conteúdo, marketing digital, como atender essa atenção, Felipe, que é tanta coisa ao mesmo tempo, em tão pouco tempo, porque parece que a galera quer assim, 3 segundos, 5 segundos, eu tenho 10 segundos para dar o meu recado. É pouco tempo. A gente vive hoje numa economia completamente de quase que de uma escassez, né, de atenção. Né? Então a luta ela é muito grande para que a gente consiga, de uma certa forma, produzir um conteúdo. Né? E aí eu acho que o grande obstáculo que a gente tem que superar é não só a questão da produção de conteúdo, mas um conteúdo que seja identificado como um conteúdo relevante. Né? Esse é o desafio que a gente tem todos os dias e superar essas barreiras iniciais de tentar prender essa atenção. Então, é uma coisa geralmente que a gente fala até lá na própria agência, né? Às vezes a gente dedica um tempo muito grande à produção daquele conteúdo ali, né? Aquela peça no Instagram, que é completamente diferente do tempo ali que eu comecei, né? Onde o foco era muito TV, outdoor e tudo mais. A notícia é muito rápido, né? A notícia é muito rápida e aí às vezes é o dia todinho para desenvolver uma postagem ali, num passar de tela, aquela informação se perdeu e acabou, né? Então, assim, tem muito da questão da produção de conteúdo que seja identificado como um conteúdo relevante, mas que tem um objetivo claro dentro de uma estrutura muito maior, né? Então, eu acho que essa é a questão. No seu caso, a gente está falando de uma postagem que pode ser para qualquer coisa. No caso do Vitor, não. Ele é nichado, né? Uhum. Você já foi para moda desde o início? Então, eu crio conteúdo desde 2016, só que não era uma coisa constante, sabe? Então, trabalhava uns 6 meses, aí parava. Mas mesmo assim, mesmo com esses pequenos pontos de intervalos, eu conseguia lá em Caruaru ser chamado para os desfiles do EMP, de Santa Cruz e Toritama. Então, eram alguns pontos que eu já me identificava com a moda e que fazia todos esses pontos de criação de conteúdo, porque é uma coisa bem cansativa também, porque às vezes a gente vê na internet, tem que postar uma vez, tem que postar 2, tem que postar 3 vezes, e o resto da vida também, né? Tem que cuidar da vida, tem os clientes para atender, tem os projetos, tem a academia em si, então tem que ser algo muito bem planejado e tem que realmente conversar com a outra pessoa, porque criando um conteúdo só, vai acabar tendo mais engajamento. Quando a gente fala de marketing digital, Felipe, nesse caso aí do Vitor, ele é uma equipe. Sim. Na agência, não. Na agência tem toda uma equipe para pensar nesse conteúdo. Mas aí, no caso dele, é nichado. A gente, de fato, a gente precisa saber para quem a gente está falando, porque parece que na internet a gente quer falar para todo mundo. Não dá. Então, assim, a gente vinha até comentando, né, anteriormente, é exatamente isso. A gente tem que saber que o nosso produto ele não é para todo mundo. Isso é uma informação muito importante que a gente precisa ter, porque nesse sentido, a gente consegue focar de uma forma mais específica, né? E aí, passando para a agência, essa produção de conteúdo, ela geralmente quase que ela é o finalzinho de uma história. Na verdade, dentro do ambiente digital não existe fim, né? Então, a gente tem o começo e o meio da informação. Essa informação ela não acaba. Mas ela é sempre a continuação de uma informação que vem de uma estrutura conceitual maior. Então, essa produção do conteúdo, no final das contas, é quase como se fosse a voz da marca, nos seus diferentes pontos de contato com esse consumidor, com esse cliente.
reverberando toda uma estrutura conceitual que foi pensada antes. Né? Então, isso passa por muita gente antes de desaguar no cliente. Por passar por muita gente e ela precisa ter uma voz, a gente precisa entender quem é essa marca, não é verdade? E ela precisa ter a mesma linguagem, ela precisa ter o mesmo repertório. Por exemplo, quando a gente vê a Magalu, sim, ou quando a gente vê o Pinguim do Ponto Frio, independente de quem vai fazer aquele conteúdo, seja no X, no Twitter, seja no Instagram, em qualquer plataforma, parece que é a mesma pessoa, mas não é. Sim, sim. Né? Então, todo mundo precisa estar na mesma página. Isso aí é quando a gente já começa a falar da questão da persona, né? E aí, uma etapa anterior ao próprio desenvolvimento da persona, a gente tem a definição do arquétipo. O arquétipo da marca, ele vai funcionar quase como se fosse para ditar o comportamento. O tom de voz também, tom de voz, né? Então, como é que essa marca se comporta, né? Como é o tom de voz dessa marca e o arquétipo que foi definido, né? Então, exatamente o que você está falando. Com o arquétipo definido e todo mundo entendendo o que é que está acontecendo ali, essa voz, ela não existe ela não destoa, né? E é importante você colocar isso porque todo ponto de comunicação da marca com o cliente precisa reverberar essa voz. E aí a gente atende nichos aí completamente diferenciados, mas em algumas oportunidades, na parte da construção civil, a gente desenvolvia toda a parte da campanha, e aí quando chegava na voz do corretor, ele colocava, de uma certa forma, a campanha perder, porque ia vender metro quadrado. Eu acho que acaba ficando mais fácil também, por exemplo, da Magalu, porque é uma estrutura de pessoas que vão estar ali criando aquela imagem. Mas, por exemplo, como ele falou aqui, então, quando chegou na voz do corretor, aí já foi quase totalmente diferente do que vocês tinham planejado, exatamente, né? Então, essa ligação com outras pessoas acaba tendo essa Mas, no caso, é a cultura também da empresa aí, né? A empresa tem que estar com a cabeça... muito se fala do zeitgeist, né? A cultura da empresa, né? Porque, nesse caso, poderia acontecer com os vendedores. Sim. Quando a gente fala da questão do espírito da época, né? Então, assim, Magalu é uma empresa completamente antenada. Tanto é que ela foi o primeiro, o avatar, né? O influenciador digital completamente virtual com a Lu. Né? E isso foi revolucionário para a época, mas já é uma tentativa de se aproximar desse público que é completamente diferente. Né? Então, assim, é uma marca que está muito antenada com o que está acontecendo. E se aproximou, porque mesmo ela sendo de uma inteligência artificial, né? A gente bota assim, sendo um bonequinho, existia emoções muito humanizadas ali, né? E ela é encaixada quando ela foi entrevistada pela Marília Gabriela, sim, quando ela participou de clipe com a Anitta, enfim. Existem formas de humanizar também essa marca, sim, mesmo não tendo os personagens humanos. Isso. Sim. Tem essas maneiras. Mas no seu caso, não, Vitor. No seu caso, é você e você junto com as marcas. E assim como tem as estratégias, você também teve as suas. Isso. Quando eu comecei a minha, eu cheguei aqui em João Pessoa há 1 ano e meio. E quando eu cheguei aqui, eu não conhecia ninguém. Me deu uma vontade louca em casa de tipo, ai meu Deus, eu acho que eu vou bater em João Pessoa daqui a 90 dias. Porque no final desses 90 dias, acabava o contrato do apartamento da minha casa. Então, tipo, ou eu renovo ou eu tenho que ir, sabe? Então, eu comecei a trabalhar. E como eu conseguia já trabalhando, ganhando dinheiro, criando esses conteúdos, então eu conseguia monetizar como social media, fazendo algumas parcerias com as lojas também. Então, eu comecei a fazer mais dinheiro para poder vir. E quando eu cheguei aqui, eu cheguei com um caminhão, aluguei a casa, o apartamento pelo Facebook. E graças a Deus que eu não cheguei aqui, que era um golpe. Imagina, para onde eu iria se eu não conhecia ninguém? Então, quando eu cheguei aqui, eu fui analisar o mercado, né? Então, tô aqui, o que é que eu vou fazer? Então, eu não conhecia ninguém. Então, eu vou em cada shopping, porque lá em Caruaru só tem 2 shoppings, aqui tem uns 5, né? Então, eu vou em todos, vou falar com o gerente. Então, eu comecei a fazer essa estratégia, além do online. Então, do online era realmente acompanhar, mostrar o meu dia a dia. E no offline eu já ia fazendo todo esse processo. Então, foi a partir daí que eu comecei a conhecer gerente de marketing do Mac Shop, donos das lojas, por exemplo, da Skyler. Então, foi outras marcas que me agregaram lá na frente que eu nem sabia. Então, com isso, final do ano, né, que isso foi em fevereiro, quando foi final do ano, eu comecei a fazer mais parceria com as lojas, porque já tinha conseguido mais seguidores dentro da cidade, porque tive que fazer toda essa migração, né? A maioria do meu público era de lá. Então, quando eu cheguei aqui, eu, vou ter 2 problemas. Tem esse problema do público e tem que eu não conheço ninguém. Então, quando foi final do ano, eu já tinha uma gama maior de seguidores daqui de João Pessoa.
As lojas também eu consegui também, mas tudo analisando assim, realmente. E não fiquei só dependendo de chegar até mim. Eu acho que é um caminho que eu acho que é um pouco mais lento, sabe? Eu não consigo esperar muito, não. Mas tá certo, né? Eu acho que tudo tem que ter planejamento também, né, Felipe? Sim, Pode e continuar. aí o interessante é que, assim, ainda falando nessa questão do planejamento, entender que marketing de influência também é estratégico, né? Então, assim, Demais. é aquele momento onde o influenciador digital ele vai emprestar a sua voz para a marca, né? E aí é muito interessante que a gente entenda muito bem do universo de marca que nós estamos tratando, para saber se aquele influenciador ele tem aderência ou não, né, com aquilo que a gente está propondo, mas é o momento onde ele empresta a sua voz para aquela marca e também de quebra a sua própria audiência, né? Então, assim, entender que o marketing de influência ele é completamente estratégico dentro dessa movimentação também. Quando vocês estão criando campanhas dentro da agência e que vocês vão trabalhar com influenciadores, existe toda essa percepção. Sim, sim. Vocês fazem... Como é que vocês trabalham junto Faz uma disso? análise, Uma né? análise. Para realmente ver se dá certo para ter um resultado coerente para os Isso. dois, né? A gente faz uma análise muito dentro dessa identificação a partir do universo que está sendo criado, né? Então, assim, e vai depender também do objetivo que a gente quer com aquele movimento, né? Então, às vezes, é o objetivo do entretenimento, né? Então, tem uma coisa até interessante nesse sentido, porque quando eu comecei a trabalhar, não existia essa história de influenciador digital, né? Então, a gente tinha um garoto propaganda, que era completamente diferente, né? E aí, o que é que acontece? A gente era muito acostumado a roteirizar o que o garoto propaganda ia falar, né? E agora é uma realidade completamente diferente. Então, eu trago até um conceito que a gente já vem trabalhando até na tese, que é a história do efeito Bluetooth, que diz o seguinte: quanto mais próximo eu estou daquele que eu falo, maior a minha possibilidade de conexão, assim como fosse um Bluetooth. Então, assim, hoje em dia, a gente utiliza o influenciador digital para que seja uma extensão daquela narrativa da marca, mas que ele assuma o papel de entretenimento dentro do universo dele. Então, a gente já não cria mais roteiro para ele. Eu já não consigo invadir mais esse lugar, porque ninguém melhor do que ele para conhecer a própria audiência. Então, ele é o produtor... Ele é o produtor de conteúdo, né? Então, assim, até pegando um gancho do nosso... Todos nós somos produtores de conteúdo. Hoje a gente vive uma realidade completamente maluca. Quem tem um smartphone é um produtor de conteúdo. Você recebe, você produz, né? E aí o próprio cliente é produtor de conteúdo, né? O creator, o criativo, os consumidores, né? Então, a gente sempre, quando pensa em produção de conteúdo, poucas vezes a gente leva em consideração o consumidor. Hoje, ele é a instância produtiva que mais produz conteúdo para as marcas. Enquanto a gente está conversando aqui, quantos e quantos conteúdos não estão sendo produzidos por esses consumidores, sabendo ou não da sua participação dentro daquela estrutura, né? E que também tem um poder muito grande também, né? Porque tem marcas, por exemplo, ele tem essa abertura de mostrar que os influenciadores podem dar a opinião deles. Mas tem outras empresas, outras agências que também é um pouco mais engessado, Sim. né? Então, por isso que elas estão até adotando desse meio que é o GC. Que é realmente trazer essa comunicação, esse depoimento de outras pessoas que são usuários dos produtos, porque tem momentos, né, que as pessoas, os clientes do outro lado, os consumidores, estão realmente confiando mais na outra pessoa que consome o produto também. A publicidade hoje ela paga um preço pela sua história, né? Passou muito tempo prometendo, e aí dizendo que você ia ficar mais bonito, ia adquirir esse produto, né? Você ia ter o carro mais rápido. Tem aquela história que a publicidade não tem muito compromisso com a verdade, então todos os produtos são os melhores, a pizza é a melhor. E aí o consumidor começou a ter esse acesso e disse: caramba, não é bem assim. Né? É porque agora eu acho que existe uma troca, né? Sim. Antes a gente era muito passivo enquanto consumidor, a gente recebia, agora não. Agora a gente também tem voz, Exatamente. né? Não, mas não é bem assim, né? Inclusive até uma questão lá do espoleto. Né? É uma prova real disso, né? O exemplo do espoleto lá, que acho que passou por uma sátirazinha do Porta dos Fundos, né? Mas é exatamente por isso. Porque hoje as marcas, elas são colocadas no palco. Tem uma luz em cima da cabeça dela. Antigamente, quando a gente tinha alguma coisa para falar para a marca, era por telefone ou por carta. Hoje em dia, a marca não está te atendendo, o cara joga ali, corre, bota logo o arroba da marca e aí? Diz que E ela vira o foco, ela vira o centro de atenção e as marcas correm para dar conta. Ou então para fazer parte da narrativa, que foi o caso da Espoleto, né? E até acaba chegando nesse ponto de cancelamento também, né? Sim. Então tem que ter escutar o cliente em si mesmo para isso não ocorrer. Numa era digital, de marketing digital, como trabalhar o cancelamento de uma marca? Rapaz, eu acho que é sempre ter muito cuidado com aquilo que se faz, sabe? Muito cuidado com aquilo que se faz. Hoje em dia, a gente já não pode trabalhar publicidade como se trabalhava antigamente. Eu estive presente lá naquele evento que o Washington Olivetti esteve aqui, né? Ele mesmo falou:
Né? Os anúncios que ele desenvolveu naquela época, se fossem passar no dia de hoje, muitos deles seriam vedados, porque a linguagem era completamente diferente. Né? Então, é ter cuidado, né? Agir de forma ética, entender muito bem o que é que está se fazendo e ser transparente. Hoje, o ambiente digital ele é completamente transparente. Né? Então, assim, está em alta aqui a questão do ESG. Né? Toda marca agora é ESG. Pronto, até a questão do Rio Grande do Sul, que é uma situação muito, muito delicada e tudo mais. Né? Tem um termo que se chama greenwash, que é quando a marca ela se pinta de verde para acompanhar ou pegar carona naquele que está acontecendo. Só aquele momento, Só né? naquele momento. E hoje em dia isso não cola mais, que os consumidores sabem. Então, se você não tem uma narrativa, por exemplo, de ajuda, né, uma narrativa de consistência, um socioambiental e tudo mais, que venha justificar aquela atuação pontual, o consumidor vai lá e aponta, dizendo assim, você nunca fez isso na sua vida, por que você está fazendo isso agora? Então, você está querendo pegar carona em uma situação para ganhar mercado, para ganhar palco. Né? Então, assim, é ser muito verdadeiro com a tua essência, né, com aquilo que tu vem construindo até hoje. E aí teve até o caso de uma influenciadora, eu acho que estava vendendo era um curso de maquiagem. Na verdade, ela ia dar 1% do curso de maquiagem. Você ganhava 20% de desconto, mas ela ia dar 1%, ou seja, isso pegou muito mal. Exatamente. De Às fato. vezes até é bem intencionado, mas assim, é o tom que não é correto, né? Às vezes acontece, como empresa, tem todo esse processo, né? Mas quando você é o porta-voz, que tá ali à frente, que, por exemplo, o nome da minha marca é meu nome. Então, já vai trazer esses dois pontos também. Caso aconteça um cancelamento, vai cair sobre a empresa, vai cair sobre minha imagem, mas tudo que eu acompanho, assim, das figuras que aconteceram um cancelamento é realmente se desculpar sobre o que foi feito e continuar, sabe? Continuar o trabalho, continuar... Principalmente se você não fez algo errado, assim, que feriu outra pessoa de uma maneira direta, sabe? Às vezes é muito jogo de mídia, de canais de fofoca, manipulando isso também. Tem todos esses pontos que acaba ferindo a imagem de outra pessoa. Então, eu acho que é interessante realmente você pedir desculpa e continuar seu trabalho, que depois acaba abaixando ali um pouco a poeira. É até bom ter essa visão também do Vitor como um influenciador, porque eu acho que hoje a gente tá passivo, né? A ser cancelado por qualquer coisa. Por qualquer coisa, porque aí a internet também deu voz a todo mundo. Né? Existe uma política de cancelamento hoje em dia, né? Que você... Óbvio, muita gente, de fato, faz muita besteira, mas às vezes tudo é motivo, de fato, para um cancelamento. Fazer marketing hoje é muito mais difícil, Felipe? O que é que acontece? Porque assim, eu trabalho com a parte de criação, né? Então, e aí fazer marketing, fazer publicidade localmente, aquilo é completamente diferente. Se a gente já for pegar Recife, né, a situação, o mercado ele é completamente diferente. Então, antigamente, a gente tinha muito uma situação de trabalhar muito a parte criativa da coisa. Então, a gente tinha pouca chance para botar uma peça na rua. Então, era um VT de televisão, era um outdoor, era um anúncio de revista. Então, aquela peça não poderia ser qualquer peça. A gente precisava realmente desenvolver algo que chamasse a atenção, que impactasse naquele momento. Hoje, o que é que acontece? Com essa abrangência de mídia... São muitos canais, né? Com essa fragmentação da mídia. E às vezes, o consumidor, o cliente, ele tem uma ideia de mídias gratuitas. Né? Pega o Instagram, não precisa pagar nada para veicular. Eu acho que a gente entra num processo de quase que de fábrica, sabe? No automático, né? Automático. E eu acho que a gente perde, em determinados momentos, a profundidade da coisa. Principalmente se a gente puxa para a discussão o ChatGPT, que está aí no auge da coisa. Então, assim, se você for pensar por um lado, se pergunta se está mais difícil, se a gente vai para uma linha do ChatGPT, não, está extremamente fácil. Hoje todo mundo escreve texto, você dá 2 comandos e está pronto. Mas aí para fazer algo... Então, vamos lá. Eu até concordo que qualquer um escreve o texto. Mas... não necessariamente é um bom texto. Não, e aí é onde eu entrar. Também, porque né? assim, para que você... É isso que eu estou dizendo. Assim, se você vai por essa linha, tá muito extremamente fácil. Mas se você tem a intenção, assim como eu tenho, de produzir um conteúdo realmente, de fato, que seja diferenciado, né? Que você identifique que aquela marca, ela tem quase que uma vida própria, não tá fácil não. Porque você tem que concorrer pelo mesmo nível de atenção de todo mundo, porque o feed é o mesmo, né? Então tem muita coisa lá de ChatGPT até chegar. Então assim, eu acho que às vezes dificulta até para que as pessoas achem aquilo que tu fez. Mesmo tendo patrocinado e tudo mais, porque um excesso de informação. Tempo, parece que a gente sempre volta, assim, como ser relevante. Eu fico dando voltas, assim, né? Como ser relevante, porque é isso que a gente tava falando. Exatamente. A gente até já testou, às vezes, lá na TV mesmo. Vamos testar aqui como é que é um texto no ChatGPT, só pra gente ver. Um teste. Mas parece que não
tem emoção Não tem emoção. naquele texto. Mas aí... Falta um borogodó. Ali entendeu? é realmente para você fazer uma pesquisa mais rápida, umas coisas assim, mas E algo mais nem aprofundada. sempre é verdadeiro. Porque eu botei assim, Ingrid Feijó lá. Aí apareceu, repórter do Fantástico. Aí eu, oi? É. Entendeu Mas assim? deixa eu acho que às vezes, Ingrid, eu concordo plenamente com você, tá? E aí eu acho que às vezes é uma preocupação muito mais nossa, que é especialista no assunto, de identificar aquele que está sendo desenvolvido, do que da própria audiência. Porque se eu te falar que as agências daqui estão perdendo mercado por conta disso, a gente está perdendo mercado por conta disso, porque no final das contas, quem decide se uma coisa é publicidade ou não é o consumidor. Né? Então, assim, a mensagem publicitária ela é sempre incompleta. Né? Quem completa a mensagem é o consumidor. E se do outro lado da ponta ele identifica aquilo como legítimo, pouco importa se eu vou achar bom, se eu vou achar ruim. É porque tem outro ponto É porque assim, também. eu gosto muito de trabalhar com excelência. Então, quando eu vejo um chat, Com porque a gente certeza. consegue reconhecer, Exatamente. Aham. como por exemplo o Canva. Sim. O Canva, eu acho uma ferramenta que dá para fazer muita coisa Sim. bacana, mas tem coisa que é claramente Canva. É. Não é que seja ruim o Canva, é porque às vezes você utiliza de uma maneira que não é bacana. Isso aqui é Canva. É né? porque tem um ponto também, porque a gente tá dentro desse mercado Então, é também, isso, né? identificar, Então a gente consegue fazer toda essa análise, mas quem realmente é leigo, quem nunca teve dentro desse ecossistema, para ali basicamente para ele é realmente Isso é muito real, perigoso. né? E tem outro ponto, por exemplo, a gente for cantores, pessoas que são figuras públicas, tem um ponto também que eles acabam fazendo esse jogo de marketing e a pessoa fica tipo, meu Deus, aquela pessoa é aquilo, entende? Então, acaba trazendo uns pontos positivos, negativos, principalmente para esse público que realmente acredita no que vê. E o que é real? O que é real... É difícil, O que é né? real é aquilo que o consumidor entende como É, real. é. Né? Porque assim, né? Porque aí a gente começa já a entrar num movimento perigoso, que é o quê? É quase que uma literacia midiática. É um aprendizado do que está acontecendo pela própria mídia. E aí o consumidor ele começa a entender que aquilo é a verdadeira publicidade. Aquele é o verdadeiro conteúdo. Porque é um conteúdo massificado. É o conteúdo que ele vê mais. E aí a gente que tem a intenção de produzir algo diferente fica meio perdido. É como se aquilo que a gente desenvolvesse não fosse o real. O real fosse aquilo que ele estivesse vendo no dia a dia. Porque é a realidade dele, né? Dos fatos ali, daquilo que está mais próximo dele, né? Mas sabe o que é real? O real é o evento que a gente vai fazer, que vai ser incrível em julho, que a gente vai debater muito sobre marketing digital, produção de conteúdo. Gente, muito bacana. E você já pode fazer sua inscrição. Inclusive, já vou passar o site aqui para vocês. www.exponationmarketing.com.br. Já faz sua inscrição, não perde nada não, viu? Isso aqui é só um aperitivo para vocês. Deixa eu fazer agradecimento também ao Edgley aqui do Cast Arretado, né? Por disponibilizar esse espaço lindo. Que estúdio maravilhoso, Edgley, muito obrigado. Ao Jean da Cia das Canecas JP, né? Que caneca arretada. Eu posso levar para mim? Eu vou levar para mim, viu? Já tô avisando. Temos muitos palestrantes incríveis já confirmados. O Bruno Melo, a Monique Lopes, o Gabriel Dias, o Marcos Strider, nosso CEO da Luz Criações, o Will Fonseca, e também o grande João Branco, ex-VP de marketing do McDonald's. E aqui eu estou, né, com Felipe e com o Vitor, para a gente debater muito mais sobre o que é. A gente já debatendo o que é real e o que não é. É difícil, minha gente, nesse mundo de hoje. E tem solução, porque a gente fica pensando assim: a publicidade muda a cada dia, o marketing digital está evoluindo a cada dia. E aí, para onde é que a gente está indo, Felipe? Rapaz, assim, eu costumo levantar a tese que a gente tem que ser o dono da narrativa. A gente tem que ser o dono da história, tá? Então, assim, no livro, eu abordo muito isso. Essa ideia de que uma das formas que a gente tem de resguardar o nosso campo de atuação é a partir da criação de universos autênticos, tá? E a orquestração desses universos entre as diferentes instâncias. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que nós precisamos ser o dono da narrativa, mas não necessariamente eu preciso ser a pessoa que executa a comunicação. Eu preciso ser o detentor da história principal. Por mais que eu consiga depois distribuir de uma forma orquestral, né, para que as outras pessoas assumam cada produção. Então, acho que é uma ilusão a gente querer retomar o controle, né, porque falando necessariamente da parte da publicidade, a gente está passando por uma reconfiguração como a gente nunca passou. Não se concebia o desenvolvimento de um conteúdo publicitário sem que fosse desenvolvido por um publicitário. Hoje, todo mundo produz conteúdo publicitário, sim. Não estou dizendo aqui que as pessoas... Cada um na sua maneira, Cada né? um da sua maneira. Mas aí não quer dizer que ele vai assumir o lugar do profissional, mas que ele assume a todo momento o lugar do produtor de conteúdo.
E isso já é fato estabelecido. Porque as pessoas, elas aprenderam uma linguagem publicitária, de tanto consumir a gente aprendeu. Né? Então, assim, eu carrego muito essa ideia que a gente precisa ser o detentor da narrativa. Né? Quem é o detentor da narrativa é o dono da história. E para contar histórias, Vitor, quais são as suas estratégias? Porque você tem um público muito forte, né? Você fala de moda masculina. Uhum. Então, você fala para eles. Então, eu comecei até esse ponto do que é real, de como criar credibilidade também, e como ser o porta-voz da minha voz nas minhas redes sociais, eu procurei outros pontos e não dependi só das redes sociais também. Porque quando você está nesse processo de crescer, você precisa contribuir vários pontos da sua imagem. Então, um dos pontos que eu fiz foi porque cheguei aqui em João Pessoa, quase não tinha, né, como a gente disse antes de começar, que quase não tinha nenhuma imagem de moda masculina. Eu digo, tá, eu quero isso pra mim. Então, além da loja, né, desses pontos que eu fiz ano passado da loja, eu vi que não tinha quase nenhuma imagem da figura masculina na TV. Eu digo, opa, é agora que eu vou entrar. Então, comecei a produzir mais conteúdos de forma direcionado para os produtores da TV. Então, agora, nesses últimos 3 meses, já fui chamado 5 vezes seguidas. Então, na TV Tambaú, Arapuã. Então, foi em vários outros pontos que vai agregar, tanto para mim, para chegar, né, conversar, trazer projetos para os empreendedores, para as agências, tanto para mim, para as redes sociais, para os meus seguidores. Porque vai sair do ponto que eu não vou ser só o criador de conteúdo. Porque senão quando eu for vender meus serviços de consultoria, de treinamento para as empresas, vai ficar só como se eu fosse realmente um criador de conteúdo. E quando pega esses pontos de credibilidade, de onde eu fui, do que já foi feito, então isso vai agregando para eu poder também não precisar de vender só serviços de publicidade. Entende? Então, eu consigo puxar outros pontos para eu monetizar a minha audiência, monetizar e ajudar as pessoas de outras formas. Você tem um gerenciamento de carreira aí, né? Que nem todo influenciador tem. Não, tem não. É porque eu assisto também. Porque, por exemplo, eu consumo e entendo isso realmente com minha carreira, sabe? Não é só um trabalho, não é algo que eu estou fazendo ali, eu estou construindo minha carreira, sabe? Então eu consumo muito conteúdo de podcast, muito de pessoas que já chegaram, que tiveram uma carreira muito mais sucedida, porque eu consigo ouvir ali entre as linhas o que está sendo dito, entende? Então, quando eu vi isso da TV, eu digo, opa, vou aqui, aí eu já fui na rádio, entendeu? Então, eu fiz o quê? Uma das estratégias também, que é bem interessante para quem estiver assistindo, por exemplo, eu fiz esse projeto de entrar em contato com as TVs e eles me convidaram antes do São João e antes do Carnaval. Por quê? Porque nesses pontos a pauta vai estar fechada, entre aspas. Por quê? Carnaval vai estar a pauta lá, então é mais fácil eu ser chamado, né? Porque vai estar lá, então juntos os dois fica mais fácil. Então, a primeira vez que eu fui foi na TV Correio, então já deu certo por conta do Carnaval. Eu disse, tá, e agora? Como é que eu vou para as próximas? Então, eu comecei a realmente trazer a mensagem que eu estou tentando trazer a pauta da moda masculina para ajudar os homens. Então, foi aí que a TV e a rádio me deu outras oportunidades, porque eles abriram a pauta por conta de mim, entende? Então, já é outro ponto. E vão aparecer novamente, e eu fiz isso antes do São João, para que quando for agora, no São João, eu aparecer 2 vezes seguidas, basicamente em todas as rádios, entende? Então, é uma jogada que você tem que ter para poder ir acrescentar ainda mais na sua imagem. Você bate num ponto que para mim é muito forte, Felipe. Essa jogada do on e do off. Sim. A gente fala, marketing digital, tudo é no digital. Mas o off, a TV, a rádio, ainda traz muita forte. credibilidade. E é muito forte ainda, Exatamente. né? A gente não pode esquecer. Não, ele tem a sua força, né? Então, a gente está retornando para a TV, né? Assim, tem muita coisa sendo desenvolvida, os olhos, né? Acho que a gente passou por uma fase na publicidade. Eu acho que tudo isso pautado pela questão das verbas e do investimento. Né? Então, assim, na maioria das vezes, os anunciantes eles estão sempre procurando A menor verba. E, de fato, no digital é menor. E no digital é menor. Então, assim, tinha algumas coisas, questão de abrangência, de métricas e tudo mais. Mas agora a gente entendeu que parece que é um retorno, sabe? Assim, sair um pouquinho do digital. Entendeu? Eu acho que existe tanta coisa no digital,
né? Que parece que às vezes a saída é você se afastar um pouco e procurar outras formas. E aí eu acho que é uma coisa que eu nunca pensei em campanha, em comunicação, no sentido de meio, sabe? De mídia. Uma coisa que eu digo lá para a turma mais nova que chega, eu acho que eu sempre penso em relação à experiência. Qual é a experiência que tu quer proporcionar para o teu público? Então, se for em cima de uma árvore, a gente vai. Né? Se for no muro, a gente vai. Se for TV, a gente vai. Então, assim, muito naquela lógica de entender que tipo de experiência a gente quer proporcionar e, a partir dela, procurar uma melhor forma aí para tentar veicular tudo isso. Né? Mas a gente também sabe, também entende que, às vezes, um pequeno não vai ter a força de estar numa TV. Não, de forma nenhuma. E aí, realmente, ele vai ter que estar no digital. Mas o digital não é de graça. Que até você falou agora há pouco, né? Falando, não vamos botar aqui porque não precisa impulsionar, não precisa... Mas se gasta no digital. Tem muita questão de patrocinário, tem muita questão dos programas, tem muito investimento no digital também. E tempo também, né? Que é um gasto ali também, né? Você também precisa saber onde é que você vai colocar. Você precisa entender de tráfego ali. Você precisa saber onde é que você vai encaixar a sua publicidade digital. Sim, exatamente. Que também nem é todo o conteúdo, o vídeo ali em si, que vai trazer seguidores, que vai trazer venda também, né? Então, tem isso também. Então, eu vou fazer 3 criativos. Então, qual é o que vai dar certo? Então, tem esse jogo e você vai estar ali gastando também para poder fazer esse teste, né? E às vezes, pelo menos como criadora de conteúdo, às vezes você faz uma besteira e você pensa, meu Deus, como assim, né? Assim? Aí, outro você passa horas produzindo e nada. Exatamente. Cria uma frustração, Vitor, às vezes. Cria, né? Porque ali a gente fez um estudo, fez todo um mapeamento de como vai ficar interessante o conteúdo, mas é aquilo, não tem... Com o tempo a gente tem que aceitar realmente. Porque senão vai trazendo um fardo, sabe? Então você vai lhe cansando. Eu faço uma coisa, não vai. Eu faço uma coisa, não vai. Eu digo, meu Deus, o problema sou eu. Mas não, é realmente a comunicação, a identificação. E é realmente você fazendo mais que você vai conseguir entender quais são os pontos. Mas eu acho que tem uma coisa até interessante aí, tá? Que é essa possibilidade de a gente entender o que está dando certo ou não, quase que em tempo real. Que é uma coisa que a gente não tinha. Que a gente não na tinha. Hora, principalmente né? na rádio, na TV... aqui da Paraíba e de algumas praças que a gente não tem o Ibope minuto a minuto. Então, a gente não tem, de fato, como entender. A não ser por uma ligação, aí hoje em dia a gente tem um QR Code que a gente pode ter de quem está procurando de fato. Exatamente. Mas a gente não tem noção de quantas pessoas estão sendo impactadas naquele minuto. Não. Então, assim, o digital ele tem essa força, né? Que é essa possibilidade que você entenda o que é que está acontecendo já, né? Quando a gente desenvolvia a campanha antes, o resultado a gente sabia se uma coisa estava dando certo ou não. Na gôndola, está vendendo ou não está. Né? Hoje agora a gente sabe, a gente consegue entender o vídeo, a campanha tá rodando, tá no ar, consigo ver. Quantas pessoas assistiram, aqui, né? em que momento as pessoas estão cortando o vídeo, um vídeo tem 1 minuto, mas a turma está assistindo só a metade ali. Então, assim, é uma coisa que nos dá mais ferramentas para que a gente consiga ajustar aquele conteúdo, né? E aí, dá para se trabalhar bastante, mas dá para dar uma enlouquecida também, né? É muita ferramenta, mas é preciso ler, né, esses dados, que nem sempre é tão fácil você ler esses dados. Tem uma professora da USP, que se chama ISAF, que ela vai falar sobre exaustão algorítmica. O que é sensacional? Que é quase que, principalmente para vocês, produtores de conteúdo, essa necessidade de se colocar no sentido de ser produtivo a todo momento. É quase como se vocês estivessem trabalhando, fossem funcionários do Instagram, da plataforma, né? Para seguir a tendência. Experiência própria minha mesmo. Mas a gente está em função da plataforma, eu digo isso para qualquer coisa, no marketing digital. Eu sinto muito que os influenciadores, eles falam, né? Que a gente está, seja pelo algoritmo, meu vídeo não bombou, sim, as pessoas não viram, eu sou refém do algoritmo. Sim. Mas como marca em si, eles estão reféns das plataformas, seja Facebook, ADS, seja Google ADS, seja, enfim. A marca ela tem que ir para onde o consumidor dela está, né? E aí o que eu costumo dizer para os clientes é isso. A gente tem que fazer, claro, que um mapeamento dessa jornada desse consumidor. E aí toda porta que esse consumidor abrir precisa ter um conteúdo teu. Né? E aí o que é melhor é isso, não necessariamente criado por você. Então, por exemplo, numa parceria com influenciadores digitais, eu posso orquestrar tudo isso e fazer com que ele crie o conteúdo que é do TikTok.
Pra não Então, ter que fazer, E né? não fique Criar uma chato estrutura, também, né? chato, mas é muito aquela história. Tipo assim, de ser invadido. Exatamente. De se sentir assim, poxa, eles estão me invadindo, E é né? porque também a agência vai ter que criar esse conteúdo. Então, se eles forem fazer, né? Vai ter que fazer todo um cenário. Isso. Vai ter que fazer uma luz. Então, é um trabalho a mais, né? Eu acho que vocês são fazem. universos completamente paralelos, entendeu? Eu acho que assim, quando eu trabalho, eu não tento entrar no universo que é do influenciador digital. O universo é dele. Aquela criação desse universo ali, ele é dele. Né? A audiência conhece a forma como é que ele fala, como ele se porta. Ah, não pode falar isso porque não tem aderência com a marca. Né? Mas o comportamento tem aderência, vai lá. Então, assim, é essa questão que a marca ela não precisa necessariamente produzir tudo pelas suas próprias mãos. Mas eu posso orquestrar essa produção por outros meios. Contanto que as pessoas falem da minha marca ou que eu tenha uma presença da minha marca em diferentes pontos de contato, né? E aí que possa ser visto no on, no off, que era aquilo que a gente estava falando. Já se fala muito a questão do omnichannel, né? O omnichannel é essa ideia de ter essa comunicação que ela flui de uma forma tão sutil que você já não sente mais a diferença, né? Você não sabe. Porque a gente não tá. Antigamente dizia assim, eu vou Tô entrar. conectado, Vitor, acho que é novinha, não sabe não, mas assim, eu vou me conectar, né? Eu vou entrar na... Entra aí, né? Eu peguei o finalzinho ali. Eu não vou dizendo muito não, pra eu não dizer aqui minha idade. Então, eu sou dessa geração 2000, né? Eu nasci 2000 pra lá. Eu não, também sei não, mesmo, sei não. Mas eu dizia para minhas amigas assim, ei, vai dar meia-noite, eu vou entrar na internet. O pulso era mais barato. Eu vou entrar na internet. Hoje em dia a gente está na internet, né? E aí, ó, cada dia pior, né? Porque agora vem relógio, vem tudo, vários pontos, né? Que deixa você completamente conectado. Já faz muito tempo que o smartphone ele é a primeira tela. E aí, na verdade, tudo é tela. É. Não tem mais essa divisão. Tudo é tela. E o futuro vai ser tela. Né? Independente se vai ser televisão, tudo é tela. Né? Então, assim, que nos deixa conectado. A televisão agora faz movimento, mais uma vez, de conexão. Agora, né, 3.0 vindo e a gente vai ter novas mudanças, enfim. E a gente bate muito nisso e a gente está estudando justamente essa maneira de como o tempo. Eu acho que como conseguir o tempo e a atenção das pessoas, que eu acho que tudo está nisso, né? Como conseguir a atenção dessas pessoas. Eu acho que é tentar desenvolver algo que seja interessante o suficiente para mudar o sentido da jornada, para fazer com que o teu consumidor queira te procurar e buscar o teu conteúdo. Então, quando a gente desenvolve algo que é relevante, né, ele vai em busca daquela informação, ele sente falta. Nunca mais vi o conteúdo de... Né? Então, assim, eu acho que é muito disso. É de tentar criar algo que tenha mais a sua cara, sabe? É porque em pouco tempo, Vitor, como é que tu tá se virando agora? Então, quando a gente traz esses pontos de redes sociais com influenciadores, a gente tem que entender 2 pontos também, porque não adianta pegar, vamos dizer, por exemplo, o TikTok e o Instagram. Não dá para... Não são plataformas distintas. Não adianta pegar o conteúdo do seu feed do Instagram e jogar no TikTok. O TikTok é realidade. É vlog, é mostrando que você tá toda bagunçada ali, tá ajeitando um rímel, tá se ajeitando. Realmente, o TikTok é realmente realidade. Quando a gente puxa pro Instagram, pode ser um pouco mais de realidade, mas mesmo assim tem que trazer um pouco mais de profissionalismo, uma qualidade boa, uma qualidade de som boa também. Então, você, para dar conta desses dois, também tem que entender esses 2 pontos. Eu mesmo já fiz o teste de pegar meus conteúdos do TikTok, do Instagram, quer dizer, e jogar no TikTok e não dá o mesmo resultado. Então, nesses pontos, é necessário entender também qual plataforma que você está indo. Seja o Instagram, seja o TikTok, seja o YouTube. São todas plataformas diferentes também. É muita coisa, dá muito trabalho. Muita coisa, dá muito trabalho, sim. Entendeu? Mas é isso, é saber exatamente onde é que teu público tá e ver se faz sentido tá ali, né? Agora, o que faz sentido é que você esteja conosco em julho, no nosso evento. Tá chegando aí, as inscrições já estão abertas e só falta você se inscrever. Você não vai ser besta de não se inscrever agora, né? Vou passar o site para você agora. www.exponentialmarketing.com.br. Vai acontecer no dia 27 de julho, lá na sala de concertos do Espaço Cultural. Você não pode perder de jeito nenhum. Deixa eu agradecer aqui mais uma vez, né, o nosso estúdio maravilhoso, ao Edgley, do Cast Arretado. Já vou levar, viu, Jean, a minha caneca, viu? Da Cia das Canecas JP. E eu estou agradecendo muito aos meninos por a gente estar aqui conversando sobre isso. Isso é um papo, Felipe e Vinícius, e Vitor, que dá pra gente passar o dia todinho falando sobre isso e parece que não acaba, né? Não acaba. Porque vai indo. E aí você tem um livro que fala justamente sobre essa jornada. Exatamente.
que dá para todo mundo aí que queira tirar suas dúvidas e também traz isso, eu acho que a gente precisa de bagagem agora, né? Eu acho que é sempre, deixa eu até mostrar aqui para os meninos, que é o livro dele, Pensamento Orquestral, que é justamente sobre isso, o palco da publicidade digital, né? Esses diferentes protagonistas. E a quebra da hegemonia das agências. E aí é coragem. Porque aí é onde a turma me pega, viu? Porque eu continuo trabalhando em agência. Pois é, como é que é isso? Porque é isso aí. Mas aí é aquela história, não é declarar o fim de uma agência, mas é ter a compreensão, o entendimento de que já não somos mais os únicos detentores da prática. Tem muita gente produzindo aquilo que a gente antes fazia sozinho. E aí estamos no meio de uma revolução tecnológica, né? Uma tsunami. A gente não para um tsunami com a mão, então a gente aprende a surfar essa onda, ou a gente termina ficando para trás. Né? Então, é um livro que aborda essa mudança, né? Dessas práticas, de como é que a gente orquestra tudo isso, de uma investigação que tem quase uns 10 anos, tá? Então, que começa no mestrado e deságua aí no doutorado. E aí que vai chamando essa galera jovem também, que está nessa onda. Eu fico pensando, quando eu entrei na faculdade, que a gente ainda estava pensando em TV digital, Sim, como é que ia sim. ser, aquela coisa toda. E agora eu fico pensando, se a minha cabeça deu um nó naquela época, imagine para os meninos agora. Né? Eu acho que agora o bicho pega. É complicado. Tem muita coisa. Mas eu acho que chega um ponto também, porque da nova geração, acho que já nasceram quase com o celular em si também, né? Aí tem esses dois pontos. As pessoas que eram antes da internet, que tiveram que se acostumar, e com as pessoas que já nasceram são com a nativos, internet. né? Então tem todo esse processo de adaptação também, né? Que viu as coisas mudando ao longo do tempo. Eu acho que esse já pode ser um tema, viu, Glebas, para nosso próximo bate-papo. Justamente, inclusive, sobre essas interações de gerações. Sim. Porque eu acho que é o bacana é isso, Felipe. Eu acho que a gente interagir entre gerações. Né? A Z, os milênios. São milênios, tá? Também. Não vou dizer o resto. Enfim, é bacana Sim. ter essa relação de gerações. E hoje o mercado, ele é assim, né? Então, assim, hoje eu trabalho com pessoas de gerações completamente diferentes e que é um desafio, né? Então, assim, é preciso que, a todo instante, eu preciso estar fazendo ali uma leitura de cenário para saber com o que é que eu estou falando. Né? Com quem eu estou falando, de que forma eu vou estimular essa pessoa. Porque até os interesses são completamente diferentes. Né? Então, na minha época, tinha muito aquela história de, eu quero ganhar prêmio. Né? Eu quero desenvolver uma campanha que vai ficar aí no mercado, que todo mundo vai falar dela. Hoje em dia, não mais. Hoje em dia, a gente se depara já com uma geração que tem outro pensamento, que quer chegar na agência, quer trabalhar, quer bater o ponto dela ali, mas, às vezes, não tem, né, esse objetivo maior que a gente tinha antigamente. Né? Mas é um desafio. Mas eu acho que é muito interessante que a gente tenha no ambiente de trabalho essas diferentes gerações, porque, no final das contas, elas estão mais próximas daquilo que está acontecendo agora. Né? E acaba se atualizando, entendendo mais a mente dos outros Isso. e para não ficar só os mais novos, entendeu? Isso aí eu acaba sou daquela ficando... geração que trabalha, e se não estiver trabalhando, tá achando que tem alguma coisa errada. Entendeu? Tem alguma coisa errada. Eu não tô fazendo nada, minha gente. Tem alguma coisa errada. Não existe ócio criativo. E às vezes quando você trabalha com a internet também, aí tipo, eu vou ver um vídeo aqui no TikTok, mas aí você vai puxando, vai tendo ideia, não sei o quê. Então, você também não tá descansando ali também, né? Isso é o mesmo movimento de um criativo. Então, assim, eu digo que eu trabalho a paisana, porque... Não tem Tá aquele assistindo um 100%, filme, quem convive né? comigo fica maluco nesse sentido. Tá Sabe? assistindo um filme, aí vê um insight. É. Aí eu já tenho que anotar na mesma hora pra eu não esquecer, entendeu? Exatamente. Eu tô a todo momento dizendo, cara, isso dá uma campanha, isso dá uma campanha. Eu Isso. paro os Se filmes. você Ele for vai parar o filme, filho, peraí, deixa eu dar uma olhada. E se você for analisando também, você vai analisando e vendo como vai comportando e como é que pode fazer você não tem paz quase também, né? Eu acho que talvez aí tenha elementos de diferenciação, sabe? Assim, nessa capacidade ou possibilidade da gente entender o que está acontecendo na vida de fato, sabe? De enxergar um pouco mais além, sabe? De entender um pouco mais as relações humanas para que a gente consiga tocar essas pessoas. Anda tudo muito superficial. Né? Então, um dia desse eu ouvi que existe hoje muito mais copiadores de conteúdo do que criadores de conteúdo. Eu ia até perguntar isso, porque a gente vai falando outras coisas e ia É. perguntar se era mais fácil. Minha gente, eu sei que eu tenho que ir embora, mas eu não vou não. Vocês vão ficar aqui mais um pouquinho comigo. Não vou embora porque eu tenho coisa pra perguntar, então vocês vão ficando aqui com a gente. Eu já ia me despedir, mas não vou mais. Porque esse era um assunto que eu ia falar Sim. assim, de cópias, né? São muitas cópias. A gente fala assim, uma trend, beleza, tudo bem, a gente tá ali na trend, todo mundo fazendo agora das Índias, né? Que é Sim. bem difícil e tal. Mas tem uma galera que de fato copia mesmo na cara dura e pronto. E essa parte de você seguir uma trend é uma forma que as pessoas encontraram, principalmente para publicidade, para quebrar aquela barreira inicial do estranhamento da marca.
Só que isso é um problema, porque às vezes todo mundo quer seguir uma trend a todo custo. E aí, às vezes, tua marca não tem aderência nenhuma com aquela trend, fica uma coisa muito esquisita. Ou perde o timing também, né? Exatamente. E a gente deixa de ser original com isso, sabe? E aí tem uma estrutura que a gente conversa muito sobre a ideia de... Isso é meio maluco. A ideia de uma reflexividade dos pares. Ou seja, é a capacidade que eu tenho de produzir o meu conteúdo enquanto eu consigo observar quase que em tempo real o que o outro está fazendo nas redes. Então, é quase que uma cópia em cima de uma cópia, sabe? Principalmente nesse ambiente onde a gente vive nessa sociedade da reputação, né? Então, se a gente vê que uma coisa dá certo, a gente quer copiar exatamente ali para ter aquele mérito também, né? Sobre tudo aquilo que está sendo feito. E não existe, né, essa produção, poxa, eu vou fazer algo criativo, algo que é... É difícil, eu acho, que hoje em dia você não copiar nada. Eu acho que você tem referência. Uma Pega coisa é as você ter referências, referência, é né? você Isso, ser influenciado. exatamente. E outra coisa é você, de fato, copiar aquilo. Exatamente. Eu acho que a nossa luta de todos os dias, eu sou É. aquele publicitário da velha guarda, que é o dessa luta incessante pelo conteúdo original, né? Por coisas autênticas. Mas e eu isso gosto dá também. muito mais trabalho. Muito mais trabalho. Muito mais trabalho. E às vezes as marcas elas não percebem isso. Né? Às vezes elas querem aquele que está na modinha ali porque o primo disse que é melhor, o filho disse que é melhor, a dona acha que é melhor. Né? Então tem essa situação também. E quando chega no lado dos influenciadores, é uma forma que eu vejo é você colocar realmente sua identidade, seu conteúdo, a forma que você conversa e trazer um ao outro que faz lógica pra você. Ah, essa realmente vai fazer lógica pra mim e não entrar em todas, porque a maioria dos influenciadores pegam todas as trends, porque vai dar audiência, mas quando a pessoa entra no perfil, só tem isso. Não tem, tipo, o que você faz, como é que você vai me ajudar, Como é que eu me como é conecto sua com você, história. né? Não vem mais nada além disso do que ela dançando, jogando o cabelo, trocando de maquiagem. E quando a gente puxa também, além desses pontos, por exemplo, tem uns criadores em volta de você, eu mesmo não vejo basicamente quase ninguém. Para realmente não deixar me influenciar pela maré, pelas outras pessoas, para tentar sempre trazer alguma coisa minha mesma, que eu senti, que eu vi aqui, peguei um pedacinho de uma coisa, peguei uma coisa, mas não tentar ser o mais próximo de outra pessoa, porque às vezes faz lógica para ela, mas para mim vai fazer, então tem que ser realmente analisado também. Não existe nada de original no mundo, né? É É. um eterno processo de bricolagem, Por isso que eu né? digo assim, É. não é que você vai fazer algo que é super original, né? Sim. Você não A é... gente parte sempre de algum lugar. E é engraçado que essa quebra desse estranhamento acontecia antigamente com a publicidade também, quando a gente se apropriava de músicas de sucesso. Então, quando a gente pegava um comercial de uma marca, uma música que estava estourada, já era uma possibilidade de a gente pegar um atalho ali naquela música para quebrar o estranhamento. Então, são essas barreiras que a publicidade ela fica tentando, nesse sentido, né, de se apropriar de uma trend, que é para se aproximar desse consumidor, né? De um consumidor que já tem um pezinho atrás com a publicidade. Isso é fato. Por isso que a gente trabalha hoje em dia várias formas, né? Seja marketing de conteúdo, seja um branded content, pra gente estar trazendo ali Exatamente. o conteúdo e a Isso. publicidade dá ali no meio, mas você tá Isso. recebendo e não é tipo de cara, você já vai recebendo mais com amor. É quase um Amor, liquidificador, né? tá Você ali bota recebendo a amor. publicidade, você bota um conteúdo mais básico, você bota um conteúdo de venda, você coloca um de Porque conexão, você né? vê desses anúncios, meu filho já aperta ali, pular, né? exato. Ele não quer nem saber, ele Que pula, só fica entendeu? publicidade, compre, Ele né? pula. Publicidade boa é aquela que a gente consome enquanto entretenimento. A gente não sabe nem que está consumindo publicidade. Então, Que percebe depois, né? exatamente. Se tiver alguma chamada, se tiver... E contar a publi, história é né? muito contar a difícil, história, né? Engraçado que eu vi essa semana esse termo de... A gente fala muito de storytelling. É. Né? E aí, eu vi essa semana o termo que se chama story selling, que é quase que um esvaziamento da narrativa, em detrimento da marca. Isso é maluco, né? Porque a própria capacidade de contar a história, ela está se esvaziando pela necessidade da venda imediata. Né? E aí quase que era uma necessidade do retorno às histórias, né? Do storytelling, daquela forma que acontecia antigamente. Né? Então, assim, é realmente quase que uma resistência, sabe? A sensação, às vezes, que a gente tem é isso, é que a gente quer ser resistência de uma coisa, né? Ir numa contramão de uma coisa que está completamente fora de controle, se a gente olhar com uma certa perspectiva, né? E a gente conversou vários pontos, assim, se for analisar de tudo que for feito, é realmente quando a gente volta para aquele ponto que é realmente teste. Não dá para a gente ficar
fixado naquele conteúdo, eu quero entregar aquele, não pode ser, então pode ser o próximo, entende? Então tem que fazer realmente, porque são muitos pontos. Se a gente for pegar do storytelling, será que funciona para mim? Funciona. Aí, será que eu criar outro tipo de conteúdo, outra estratégia? Então tem que ser realmente uma coisa que você fique neutro ali, de tipo, não ter uma ansiedade, não fique nervoso por números, e realmente fazer os testes, e fazendo isso ao longo do tempo vai entender melhor. Boas histórias conectam. Boas histórias conectam. Exatamente. Eu acho que é nesse ponto. Esse é o desafio. Esse é o desafio. Meninas, eu queria muito ficar conversando aqui com vocês. Dá pra gente ficar conversando aqui. A gente vai puxando, porque quando vocês estão falando, minha mente tá trabalhando. A mente da gente, né? Fica trabalhando. E aí já fico pensando em outras. Mas vamos fazer o seguinte: a gente marcou outros bate-papos aqui também, pra gente falar bastante. Daqui pra julho temos uma caminhada, bichinho. Temos uma caminhada. Eu sei que vocês gostaram bastante. Eu queria muito agradecer ao Felipe. Eu sei que sua rotina é maluca e puxada. Ao Vitor também, que tá aí trabalhando. E eu vou seguir agora, viu? Porque eu consumo. Eu tenho um menino, né? Então eu tenho que produzir um menino. Não tem que ficar estiloso. Com certeza. Porque o conteúdo também vai ser para as mamães agora. Tem que fazer aí um conteúdo para as mulheres também, né? Para poder ajudar, né? A gente ajudar assim, os homens, uma grande parte do mercado é as mulheres que ajudam os homens, né? Porque eles, né? Às vezes não tem muito acaba jogando assim a responsabilidade. Então, meninas, muito obrigada, viu? Muito obrigado. Eu queria agradecer aqui pelo convite e falar sobre a questão do evento, né? Eu tinha conversado com o Will em outro momento. Eu acho que mais uma grande oportunidade para João Pessoa, para o engrandecimento de João Pessoa. Mas a pessoa fala, mas a gente pode assistir na internet, mas aqui as perguntas são diferentes. O direcionamento ele é completamente diferente, né? Então, por mais que sejam conteúdos que a gente observe de uma certa forma em outros momentos, são coisas extremamente importantes, né, para a nossa capital, porque a nossa realidade é outra, né? Então, acho que tem como você está dizendo, o nosso mercado ele tem muitas particularidades, né? Sim. E como até o Vitor falou, a gente estava falando nos bastidores, eu estava lá no evento do Sebrae, no Pro Business, e eu queria perguntar, eu estava lá em cima, mas você lá vai ter a oportunidade justamente de você perguntar. E também são conteúdos mais complexos, né? Eles vão trazer conteúdos mais aprofundados, que além que eles oferecem podcasts, entrevistas, é uma palestra, né? Vai ser muito mais rico de conteúdo, pessoalmente. Estaremos por lá. Muito obrigada mais uma vez. E a gente se encontra semana que vem, viu? Com mais conteúdo. Você pode rever quantas vezes você quiser. Você já pode compartilhar com todo mundo. E não deixa de se inscrever, tá? www.exponentialmarketing.com.br. Dia 27 de julho eu encontro vocês. Já faz sua inscrição, viu? Tô de olho.